Fala pessoal, como prometido, trouxe aqui nessa aula, nossa aula extra número 1, o relatório dos incidentes com tubarões do ano de 2025, do ano passado, certo? Então nesta aula eu vou falar tudo sobre esse relatório, tudo sobre os incidentes que ocorreram no ano de 2025. Então esse é o relatório do Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão, né, da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. E de acordo com o relatório que saiu agora em fevereiro, foram 65 incidentes não provocados e 9 fatalidades em todo o mundo em 2025. Esse número é próximo da média dos últimos 10 anos, que é de 72 incidentes com 6 fatalidades, e bem próximo da média dos últimos 30 anos, que são 64 incidentes com 6 fatalidades. Mas o número de fatalidades aumentou em relação à média, de 6 para 9 nesse ano de 2025. A média dos últimos 20 anos é de 71 incidentes com 6 fatalidades. E a gente consegue ver aqui neste gráfico, que vai mostrando o número de incidentes desde 1996 até 2025, que esse número ele flutua. Então, ele vai flutuar com números inferiores ou superiores à média geral dos últimos 30, 20 ou 10 anos. Ok? E aqui nesse gráfico mostra que em laranjinha é a fatalidade, certo? Fatalidade sempre baixa, muito menor que o número de incidentes, né? O número de mordidas. E você consegue ver que vai variar. Teve um ano que teve 40 incidentes, como o ano de 2024. Teve um ano que teve 80 incidentes, como o ano de 2000 e 2016, certo? Então esse número sempre vai variar com o tempo. Mas o número de 2025 está bem próximo da média dos últimos 20 anos, como eu falei, com o maior número de fatalidades. E onde foram os incidentes de 2025? O principal país, o país com mais incidentes, foi os Estados Unidos. É a região com maior incidência, com 25 incidentes, 38% no total, sendo 4 no Havaí. Os outros 21 foram no continente. E foi apenas uma fatalidade. A Austrália ficou em segundo com 21 incidentes, 32% total, mas com 5 fatalidades, mais de 50% das fatalidades do ano. Foram 9 e 5 foram só na Austrália. Os outros países que tiveram incidentes em 2025 foram 5 nas Bahamas, 3 na Nova Zelândia, vou mostrar aqui no posicionar para vocês, 3 na Nova Zelândia, 5 na região das Bahamas, um caso em Moçambique, que foi fatal, um caso na África do Sul, que foi fatal, um caso em Vanuatu, aqui, que foi fatal, um caso em Samoa, um caso na Nova Caledônia, um caso nas Ilhas Marshall, um caso nas Maldivas. Ilhas Canárias também tivemos um caso em Porto Rico e um caso lá no Canadá. Esses foram os países que tiveram incidentes com tubarões em 2025. E quais são as espécies, quais foram as espécies envolvidas nesses incidentes? A espécie com mais mordidas foi o grande tubarão branco, com 12. Depois vem o tubarão cabeça chata, tubarão touro, com 7. Em terceiro, o tubarão tigre, com 3. Então, essas são as 3 espécies do top 3, que são as espécies mais envolvidas em incidentes com tubarões no mundo. Em quarto para baixo foram espécies somente com um incidente. Então, podemos colocar aqui o tubarão cinzento de Recife, com um incidente. É aquele tubarão que a gente chama de cinzento de Recife, característico de Recife, mas no Índico é uma espécie, aqui no Atlântico é outra espécie, então, mas é a espécie de tubarão cinzento de Recife lá do Índico. O tubarão cinzento do Caribe, que esse sim é o cinzento de Recife aqui do Atlântico, que é o cabeça de cesto, bico fino que tem lá em Noronha, com um incidente. O tubarão cobre, com um incidente. O tubarão galha preta, com um incidente, cacarrinhos limbados. Tubarão de 7 guelras, com um incidente. Galápagos, tubarão de Galápagos também com um. Todos com um, como eu falei. Tubarão negro, tubarão maco, obigong, tubarão limão, tubarão mangona e também o tubarão charuto, que é aquele que tem uma mordida
uma arcada dentária adaptada para retirar um pedaço de carne de sua vítima, normalmente grandes mamíferos, como golfinhos, baleias e grandes peixes também. Mas foi um caso que foi, eu acho que foi no Havaí, esse caso, que um nadador levou uma mordida de um tubarão charuto para retirar um pedaço de carne do nadador, ok? Então essas foram as espécies envolvidas em incidentes com tubarões esse ano. Muitas espécies, né? Mas as principais foram o tubarão branco e o cabeça chata. Nos Estados Unidos, que foi o país com mais incidentes, 11 desses 25 incidentes foram na Flórida. E esse número de 11 incidentes na Flórida é inferior à média anual dos últimos 5 anos, que foi 18. E o condado de Volusia, que é a capital mundial dos ataques de tubarão, é o lugar com mais incidentes com tubarões no mundo, foi responsável por mais da metade dos casos na Flórida. Foram 6 incidentes nos 25 no condado de Volusia. Abaixo da média dos últimos 10 anos, que foram 9 incidentes por ano, e abaixo do pico recente de 17 incidentes em 2021. Então, em 2021, foram 17 incidentes somente neste lugar na Flórida. Então, dos 25 casos nos Estados Unidos, houve apenas uma fatalidade, que foi na Califórnia, com uma triatleta mordida por um grande tubarão branco enquanto nadava. Você consegue ver aqui neste gráfico mostrando que a Flórida com 44% dos incidentes dos Estados Unidos, depois a Califórnia com 20%, foram 5 incidentes na Califórnia, Havaí com 4%, 16%, sul da Califórnia com 2 incidentes, 8%, Nova York com 1 incidente, 4%, Nova Carolina com 1 incidente, 4%, e Texas com incidente 4%. Em 2025, ocorreu a primeira fatalidade confirmada para a espécie do tubarão negro, cacarrinos obscuros. Esse incidente ocorreu na África do Sul durante a migração da sardinha. Então, todo ano existe uma migração da sardinha durante o inverno, em junho, né? E isso atrai muitos turistas, muita gente que quer mergulhar para ver essa migração da sardinha, que atrai muitos predadores, tubarões, baleias, golfinhos, leão marinho e etc. Então, esse caso ocorreu durante esse período. O mergulhador estava coletando lagostas quando foi mordido por um tubarão negro. O tubarão negro é uma espécie de grande porte, ele pode atingir até 4 metros de comprimento e tem presença em águas costeiras rasas, inclusive aqui na costa brasileira. Para essa espécie, anteriormente, foram somente 6 incidentes não provocados para a espécie. Agora nós tivemos o 7º com a primeira fatalidade. Como eu falei anteriormente, a flutuação do número de incidentes por ano ela vai ser influenciada por uma combinação de fatores. Então a gente consegue ver que existe essa flutuação em torno da média por ano. E por que tem essa flutuação? Porque ela é combinada por vários fatores que vão influenciar nessa flutuação. Então, por exemplo, crescimento populacional humano influencia, né? Número de pessoas no mar, quanto mais pessoas na água, maior chance de incidente, maior número de incidentes. Alterações na distribuição dos tubarões e das suas presas. Então, os tubarões vão alterar sua distribuição ao longo do tempo. Isso também está ligado à distribuição de suas presas. O tubarão vai estar onde a sua presa está. Mudanças ambientais, eventos climáticos, tudo isso influencia. Então, quanto mais pessoas na água, mais incidentes. Então, durante um ano onde o calor foi intenso durante o verão, mais pessoas podem entrar na água, né? Enquanto que em anos que o clima é mais ameno, menos pessoas podem entrar na água. Em relação a eventos climáticos, como muitas chuvas, esse ano tivemos 4 incidentes, em 2026, tivemos 4 incidentes na Austrália, em uma semana, em 10 dias. E esses incidentes, em sequência, estão envolvidos a um evento climático de fortes chuvas naquele local, ali na região de Nova Gales do Sul, o que fez que os rios desembocassem, levassem muita matéria orgânica para o mar, e isso faz com que a água fique muito turva, baixa visibilidade, e ao mesmo tempo muitas presas se aproximam da costa
E tubarões como o tubarão cabeça chata, que foi responsável pelos ataques deste ano, chegam ali na costa, bem em águas rasas, para caçar em águas turvas. E banhistas podem ser mordidos por uma mordida exploratória, certo? Então, eventos climáticos também estão ligados à flutuação do número de ataques. Mas a gente não consegue ver nesse gráfico uma tendência de aumento de ataques. A gente vê que existe uma variação em torno da média dos últimos 30 anos, certo? Então, você consegue ver que não há uma tendência de aumento no número de incidentes. Então, é isso para essa aula sobre o relatório de ataques de tubarão de 2025 em todo o mundo, certo? E nós teremos outras aulas extras que vai ficar nesse módulo aqui de material extra, ok? Então, obrigado, espero você nas próximas aulas e a gente tem o nosso grupo no WhatsApp para tirar dúvidas e você pode mandar suas mensagens lá no grupo do WhatsApp que eu vou te responder, beleza? Muito obrigado pela sua presença. Fala pessoal, essa foi uma das aulas do curso Sem Medo de Tubarão, o curso que eu criei para você que tem medo de tubarão, quer entrar no mar, mas o medo te paralisa. Então, nesse curso, além de você aprender quando, onde e como incidentes com tubarões ocorrem, você vai entender também quais medidas você pode aplicar para entrar no mar em segurança. Então, essa foi uma aula extra sobre o relatório de incidentes com tubarões de 2025, uma das aulas que está dentro deste curso. E você pode ter acesso a esse curso no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Lá tem todas as informações que você precisa para a realização do curso e você tem reembolso de 7 dias. Então, se você comprar o curso, assistir as primeiras aulas e não gostar, você pode solicitar seu reembolso, que vai ser realizado sem nenhuma burocracia, ok? Então, clica aqui embaixo para ter mais informações sobre este curso. Eu te espero, porque são aulas incríveis e esse material que eu estou disponibilizando nesse curso são materiais de topo, assim, de topo científico, com todos os dados científicos a respeito deste tema de incidentes com tubarões, tudo atualizado, todas as informações, e vai ter uma atualização do curso que você vai poder ter acompanhamento dessas atualizações, porque o acesso é vitalício, ok? Então eu te espero nas minhas aulas, o link está aqui, e é isso, um curso que você com certeza vai aprender muito em relação aos incidentes com tubarões e também aprender a como entrar no mar de maneira segura, diminuindo o risco de incidente com o tubarão.